Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os ângulos notáveis, os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então o objetivo da aula de hoje é mostrar como encontrar esses ângulos, né? A gente saber, porque eu sei que existe uma tabela, né? Porque aí a gente consegue, alguns alunos até já decorar os valores dos ângulos, né? O seno de 30, um meio, né? O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. É o ideal, né? A gente tem que realmente ter esses valores aí em mente, porque a gente vai estar usando sempre, né? Então nem sempre nós vamos ter o recurso lá da tabela. Mas se por acaso eu esquecer, aí isso é o que eu vou fazer hoje. Eu vou tentar mostrar para vocês como encontrar os valores do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tá ok? Então, perceba aí que aqui nós temos a tabela que eu falei para vocês. E aqui fazendo a leitura dela, tranquilo. Ó. Se eu quero saber o cosseno de 60, então eu venho aqui no cosseno, na segunda linha, e aqui 60 graus, então cosseno de 60, 1 meio. Tangente de 45, vai ser tangente de 45, 1. Tranquilo, tá aqui a tabela. Com ela você consegue resolver vários problemas, se eu tenho em mente. Mas aí, como encontrar esses valores? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, primeiro passo, nós vamos considerar um triângulo equilátero. Percebam que eu tenho aqui, vocês podem ver aqui um triângulo equilátero. Por que é um triângulo equilátero? Porque ele tem os três lados iguais, tá certo? Então, triângulo equilátero. Mas aí a gente também tem que considerar que a mediana, a altura e a bissetriz eles vão coincidir. Então, aqui ó, eu vou colocar uma reta aqui, ó. A gente vai colocar aqui, dividir esse triângulo equilátero em dois triângulos, tá certo? Em dois triângulos. E nós vamos chamar esse triângulo aqui, essa medida aqui de H, né? Vai ser a altura aqui do triângulo. Vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui o lápis. Agora sim, H. Então aqui é H, tá? Então se as medidas desse triângulo aqui são iguais, eu vou chamar aqui de lado, tá? L. Se aqui é L, aqui também é L. E essa medida aqui, ó, daqui até aqui também é L, porque o triângulo é equilátero. Mas se eu peguei aqui essa altura e coloquei aqui na mediana desse lado, esse lado desse triângulo aqui, ó, perceba que eu formei aqui um triângulo retângulo, tá ok? Ó, triângulo retângulo. Então, a medida desse cateto aqui vai ser o que? L dividido por 2. Por quê? Porque aqui ó, eu tenho um L completo. Então, se eu dividir por 2, ó, peguei o L e dividi por 2. Qual o objetivo aqui? Eu quero encontrar a altura desse triângulo, para depois a gente perceber lá. Lembrando também que aqui esses ângulos, ó, no triângulo inteiro aqui vale 60, o triângulo equilátero, né? Os três lados, os três ângulos são iguais, né? Então vale todos 60 graus. 60 graus. E aqui 60 graus. Como eu dividi aqui, ó, coloquei na média aqui do triângulo, ó, esse ângulo pequeno aqui que dividiu 60 em 2, ficou 30 graus. Concordam comigo? Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 90 mais 60, né, mais 30, vai dar justamente 180, tá certo? Ok? E se eu pegar o triângulo grande, ó, 60 mais 60 mais 60, também é 180. Tá? Mas aí eu quero encontrar aqui a altura desse triângulo. Então vamos calcular aqui pelo teorema de Pitágoras. Ó. A hipotenusa aqui, lembra da aula anterior? Ó, hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É o que está oposto ao ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. Quem é que está oposto ao ângulo de 90 graus? L. Então, L ao quadrado igual ao cateto 1 ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, L sobre 2. L sobre 2 elevado ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado.
cateto 2 é justamente o que nós queremos encontrar aqui, a altura, né? H ao quadrado. Tranquilo? Aí aqui vai ficar, ó, L ao quadrado igual a L ao quadrado sobre 4. 2 ao quadrado, L ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais H ao quadrado. Tá? Eu vou jogar isso aqui para o outro lado. Tá? Então eu vou ter L ao quadrado menos, tá mais, né? Passa menos, L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Vou fazer essa subtração aqui agora. Ó. L ao quadrado, quanto é L ao quadrado? Menos L ao quadrado sobre 4. Para resolver isso aqui eu tenho que tirar o MMC. Aqui embaixo eu tenho o valor 1, não é isso? MMC de 1 e 4 é o próprio 4. Aí eu faço 4 dividido por 1, 4. O resultado aqui vezes o de cima. 4L ao quadrado. 4L ao quadrado. Menos, mesma coisa. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Isso tudo é igual a H ao quadrado. Invertendo aqui eu tenho H ao quadrado igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Eu vou ter 3L ao quadrado sobre 4. Tranquilo? Mas lembrem que eu não quero H ao quadrado, eu quero H, eu quero saber a altura. Então eu vou passar essa potência aqui para o outro lado em forma de raiz. Então eu vou ter H igual, lembrando que é medida, então não só vou considerar o valor positivo. Raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Então, o que dá para tirar aqui da raiz, eu tiro. Então, vai ficar H igual. O 3 não dá, né? Mas L ao quadrado, ó, eu vou cortar esse 2 com o 2 aqui do índice da raiz. Então, vem aqui para fora L. E o 4, a raiz de 4 é 2. Fica aqui dentro apenas raiz de 3. Então, aqui está a minha altura. Ó. A altura desse triângulo, essa medida aqui, H, é L sobre 2 raiz L sobre 2 raiz de 3. Tranquilo? Então encontramos aqui a altura, o primeiro passo. Tá? Vamos agora ver aqui para calcular o seno, cosseno e tangente. Percebam que eu peguei lá do triângulo anterior só o triângulo retângulo. Tá? Vejam aqui, ó, eu peguei essa parte aqui, ó. Onde tem H, L sobre 2. Então vamos colocar esses dados lá naquele triângulo, tá? Aquela imagem lá. Então nós temos aqui que a hipotenusa ela tem medida L. Esse cateto aqui, a medida dele é L sobre 2. A altura nós encontramos lá é L raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo aqui vale 60 graus e esse ângulo aqui vale 30 graus. E aqui, claro, o ângulo reto 90 graus. Vamos calcular, ó, agora o seno, cosseno e a tangente de 30. Vamos começar aqui pelo seno. Seno de 30 graus. Então, 30 graus. Onde é que está o 30? Aqui, ó. Aí seno de 30 é o que? O seno é o cateto oposto, né? As razões trigonométricas. Cateto oposto, deixa eu colocar até aqui as iniciais. O cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a 30? L sobre 2. L sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é L. Tá? Então aqui, ó, resolvendo isso, eu vou repetir o numerador, que é L sobre 2. É uma divisão de fração, né? L sobre 2 dividido por L, vezes o inverso do denominador. L sobre 1, o inverso de L sobre 1 é 1 sobre L. Então aqui vai L. Ó, L vezes 1L e 2 vezes L, 2L. Eu posso cortar aqui, ó, vai sobrar o quê? 1 meio. Então, percebam que o seno de 30 está aqui, ó, 1 meio. Se nós voltarmos lá na tabela, nós vamos encontrar esse valor aqui para o seno. Cosseno. Vou mudar aqui a cor.
cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 vai ser o quê? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a 30? Que é a altura do triângulo. L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. Fazendo a divisão, eu repito a primeira, L raiz de 3 sobre 2. E multiplico pelo inverso aqui da segunda. L sobre 1, o inverso dela é 1 sobre L. Corta esse L com L, esse L, sobra apenas quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E agora, por fim, a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus será o quê? Tanto eu posso fazer o seno sobre o cosseno, como eu posso fazer o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 30, quem é o cateto oposto a 30? L sobre 2. L sobre 2. Dividido pelo cateto adjacente, que vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, repete o numerador, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 L raiz de 3. 2L raiz de 3. 2 sobre L raiz de 3. Ó, eu posso cortar aqui quem? Eu posso cortar esse 2 com esse 2 e posso cortar o L com L. Sobrou o quê? Sobrou 1 sobre raiz de 3. Como a raiz de 3 não é elegante ficar aqui embaixo, eu vou racionalizar. Como é que eu faço isso? Eu multiplico tanto o numerador P como o denominador por raiz de 3. Quando eu multiplico pelo mesmo valor, eu não altero aqui a minha fração. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 sobre 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, isso é raiz de 9. Então aqui eu vou ter raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Então a tangente de 30 graus vai ser o quê? 3, raiz de 3 sobre 3. Tá aqui. Ok? Cosseno de 30 e o seno de 30. E se eu voltar lá na tabelinha inicial, a gente vai encontrar esses mesmos valores aqui para o seno, cosseno e a tangente. Ok? Agora vamos encontrar. Vamos primeiro fazer aqui a de 60. Tá? Cálculo do seno, cosseno e tangente de 60 graus. Ó, vamos considerar aqui o mesmo triângulo, tá certo? Então, nós já vimos que aqui vale L, aqui é L sobre 2, aqui, no caso, vai ser L raiz de 3 sobre 2, esse ângulo 30 graus, esse outro aqui 60 graus. Agora eu vou, referência aqui, o ângulo de 60 graus. Vamos encontrar o seno de 60 graus. Seno de 60 graus, cateto oposto, vamos fazer aqui mais rápido, cateto oposto a 60 é L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é o L. Então, resolvendo aqui, eu tenho L raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso aqui do denominador, que é 1 sobre L. Corta, eu vou ter aqui apenas raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Cateto adjacente, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, repete o numerador, L sobre 2, e multiplica pelo denominador, que é 1 sobre L. Corta aqui o L. Cosseno de 60, sobra apenas 1/2. Cosseno de 60 graus, 1/2. E a tangente de 60 graus, eu vou fazer agora aqui sendo o seno de 30 graus sobre o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, tá? Perdão. Tranquilo? Então basta substituir. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2.
sobre o cosseno de 60, 1 meio. Então, repete aqui a primeira, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2. Corta aqui o 2, sobra apenas a raiz de 3. Então, tangente de 60, raiz de 3. Tranquilo? Voltem lá na tabela para conferir se esses resultados eles batem lá com o que nós temos. Tá? Aqui está a demonstração como encontrar esses ângulos notáveis. E por fim, o cálculo do seno, cosseno e tangente. Já para esse caso, nós vamos considerar aqui um triângulo retângulo e isósceles. Lembre que o triângulo isósceles ele tem duas medidas iguais. Então, a gente vai estar considerando aqui, que a hipotenusa, que eu vou chamar aqui de x, tá? E esses lados eles sendo iguais. Então, eu vou dizer que é L e L. Tá? Essa medida é igual a essa, porque nós temos um triângulo isósceles. Se é isósceles, os ângulos também aqui eles têm que coincidir, tá? Então, se aqui é 90, aqui para coincidir tem que ser 45 e aqui também tem que ser 45 graus. Tranquilo? Primeiro vamos deixar essa hipotenusa aqui em função de L. Tá? Se os dois catetos aqui é L, vamos deixar essa hipotenusa aqui em função de L. Então, eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, igual ao cateto 1 ao quadrado, L ao quadrado, mais o cateto 2 ao quadrado, que também é L ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o L ao quadrado. X vai ser igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Dá para tirar esse L aqui, então x vai ser igual a L, né? Porque a raiz quadrada de L ao quadrado é L, raiz de 2. Então, a medida aqui da hipotenusa é L raiz quadrada de 2. Agora sim, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Então, tentando mudar aqui a cor. Vamos assim mesmo. Então, seno de 45 graus. Seno de 45 graus. Posso considerar qualquer um dos dois aqui, tá certo? É o mesmo. Então, cateto oposto. Quem é o cateto oposto a 45 graus? L. Considerando aqui o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é L sobre raiz de 2. Perceba que aqui eu posso cortar L com L, sobra o quê? 1 sobre raiz de 2. Corta esse com esse, sobra 1 aqui em cima, embaixo raiz de 2. A raiz de 2 aqui, vamos eliminar ela daqui de baixo, então vamos racionalizar, multiplicar tanto o numerador como o denominador por raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? 2. Então, seno de 45 graus é igual a raiz é igual a 2. Tranquilo? Agora, cosseno de 45 graus. Mesma coisa, cateto adjacente. Quem é que está adjacente a esse ângulo aqui? L. L sobre a hipotenusa, que é L sobre L raiz de 2. Então, corta aqui também. Vejam que vai dar o mesmo resultado, né? Aqui ela tem a mesma coisa. Então, vou colocar aqui direto. Raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus. Tanto eu posso fazer seno sobre cosseno como cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui a 45? L. E o cateto adjacente? Também é L. L sobre L, 1. Tranquilo? Então, a tangente de 45 graus é 1. Então, vimos aí como encontrar
o seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Vamos fazer aqui alguns exemplos com essa aplicação. Na verdade, dois exemplos. Observe o triângulo retângulo e calcule o valor do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa. Então ele pede, aqui na verdade deveria ser o ângulo oposto. Então, adjacente ele já deu aqui, 5 centímetros. Observe o triângulo retângulo e calcule o valor do cateto adjacente. Cateto adjacente é 5, ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa. Então vamos calcular aqui a hipotenusa. Então, qual é a relação que eu tenho qual a razão que eu tenho que usa cateto adjacente e hipotenusa? Cateto adjacente e hipotenusa vai ser o que? O cosseno, né? Cosseno de um ângulo, vamos colocar já aqui 30 graus, vai ser o que? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Porque eu tenho o cosseno de 30, tenho o cateto adjacente e quero encontrar a hipotenusa. Quem é o cosseno de 30? Então, nós encontramos ainda agora aqui, qualquer coisa você vai na tabela, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual ao cateto adjacente, que é 5 sobre H, que é o que eu quero, a hipotenusa. Faz aqui a regrinha, meio pelos extremos, eu vou ter raiz de 3 vezes H igual a 2 vezes 5, 10. Então aqui, H vai ser igual a 10 dividido por raiz de 3. Racionaliza, raiz de 3 por raiz de 3. Então aqui a hipotenusa vai ser 10 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então aqui a hipotenusa é 10 raiz de 3. Posso colocar aqui, 10 raiz de 3 sobre 3, na verdade. Tranquilo? Então aqui eu encontrei a hipotenusa. Se ele pedisse aqui para calcular o cateto oposto a 30, que eu acho que era a intenção do problema, vou chamar aqui de Y, tá certo? Cateto oposto. Vamos encontrar o cateto oposto. Então, teria duas formas. Eu posso fazer aqui pelo seno de 30, como se eu quiser aplicar o teorema de Pitágoras também encontro. Mas vamos fazer, já que nós estamos estudando os ângulos notáveis, seno de 30 graus será o que? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30. O seno de 30 é igual a 1/2. Está lá na tabelinha. Quem é o cateto oposto? É o que eu quero, Y. E a hipotenusa? 10 raiz de 3 sobre 3. Faz meio pelos extremos, eu vou ter 2y igual a 1 vezes 10 raiz de 3 sobre 3 é 10 raiz de 3 sobre 3. Esse 2 ele está multiplicando, eu vou passar lá para o segundo membro dividindo. Então eu vou ficar aqui com 10 raiz de 3 sobre 3 dividido por 2. Então, divisão de fração. Aqui eu posso colocar até 1 para se ajudar aí alguém, ficar melhor de entender. Então eu vou ter aqui y igual a 10 raiz de 3 sobre 3 vezes o inverso de 2 sobre 1, que é 1/2. Tranquilo? Então, y aqui será igual a 10 dividido por 2, vai dar 5 raiz de 3 sobre 3. Esse aqui é o valor do y, o valor desse cateto. 5 raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Qualquer coisa, alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tenta fazer um vídeo explicando melhor ou até nos comentários mesmo tirar a dúvida de vocês. Ou faremos outro vídeo, tá? E vamos aqui para o nosso último exemplo. Em um determinado ponto da calçada, a 10 metros de distância de uma árvore, veja o topo dessa árvore sobre um ângulo de 45. Observe a figura e calcule a altura da árvore. Então, vejam só.
A pessoa ele está aqui, ó, e diz assim, um determinado ponto da calçada que fica a 10 metros de uma árvore, está aqui 10 metros. Veja o topo dessa árvore, veja aqui o alto da árvore, formando um ângulo de 45 graus. Então, um ângulo de 45 graus. Observe a figura e ele pede para calcular aqui a altura da árvore. Então vejam só, eu tenho o ângulo de 45, eu tenho eu quero o cateto oposto a 45 e eu tenho o cateto adjacente. Então, cateto oposto e cateto adjacente, qual a razão que utiliza essas medidas? Vai ser a tangente. Então, a tangente de 45 graus será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 45, nós já vimos que é 1, está lá na tabela. Cateto oposto, H, sobre o cateto adjacente, que é 10. Logo, fazendo aqui meio pelos extremos, H será igual a 1 vezes 10, 10. Então, 10 metros. Essa aqui é a altura da árvore. Ok? Encontramos aqui. Se ele quisesse, se fosse aqui uma corda, né, quisesse encontrar o valor da corda, encontraria aqui o valor da hipotenusa. Tranquilo? Então, com essa aula nós encerramos aí essa parte da trigonometria do triângulo retângulo, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Deixe seus comentários aí, se gostaram, coloque um joinha aí também, e bons estudos e até o próximo vídeo.